CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Bom dia, pessoal! Está começando o CBN Universidade deste sábado, dia 24 de outubro de 2020. Eu sou Natasha Leone e trago as principais notícias sobre ensino, pesquisa e extensão pela Universidade Estadual da Paraíba. O nosso programa fica no ar até às 10 horas da manhã, graças à parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a rádio CBN Campina Grande, que possibilita experiência prática de radiojornalismo para quem faz estágio supervisionado na coordenadoria de comunicação da UEPB. Você fica com a gente até às 10 horas da manhã. Afinal de contas, tem muita informação por aqui. Vamos saber o que é destaque no programa deste sábado? Reitoria da UEPB prorroga prazo para renovação de pedidos de remoção por motivos de saúde em virtude da pandemia. Dia do Servidor Público é celebrado dia 28 deste mês, mas a comemoração na UEPB foi adiada para sexta-feira. Luciano Nascimento vem com um comentário no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, Imposto sobre Grandes Fortunas, Brasil e FMI. Para você que é concluinte de alguma graduação da UEPB, a gente traz informações sobre como depositar o TCC na biblioteca. Escritório Modelo da UEPB oferece consultoria jurídica remota durante a pandemia para a população em geral. Você vai saber como ter acesso ao serviço que é de graça. Tem informação sobre o auxílio moradia para estudantes da UEPB. E ainda como está a programação da Semana Grão Fino de Fotografia, que começa com atividades na próxima segunda-feira. Tem mudança no atendimento do setor de protocolo da UEPB. E ainda o aumento na produção de leite de vaca no Campus 2, em Lagoa Seca. Fica com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente já começa com a informação da Reitoria da Universidade Estadual da Paraíba, que publicou uma portaria prorrogando o prazo para renovação dos pedidos de remoção por motivo de saúde. O objetivo é beneficiar as pessoas do grupo de risco ou que tenham problemas de saúde enquanto durar a pandemia. A medida vale tanto para os pedidos de renovação de remoção temporária ou de redução de jornada. A portaria também estabelece a continuidade do trabalho remoto para os servidores técnico-administrativos enquanto não for recomendado o retorno das atividades presenciais. Isso em virtude da pandemia da Covid-19. E é hora da coluna de Luciano Nascimento. E neste sábado ele fala sobre Imposto, Brasil e Fundo Monetário Internacional. Vamos ouvir. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia a todos e todos os ouvintes da rádio CBN Campina Grande. Sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. Bem, ouvintes, no tema de hoje, para a coluna Direito e Cidadania, temos uma matéria de ordem constitucional que está aí há 32 anos aguardando por um pronunciamento do Parlamento Brasileiro, do Congresso Nacional, digamos assim. Em 1988, tivemos a promulgação, no dia 5 de outubro de 1988, tivemos a promulgação da Constituição Federal do Brasil, ou da Constituição Federal da República do Brasil. Aquela Constituição que Ulisses Guimarães, senador pelo PSDB de São Paulo, chamou de a Constituição Cidadã. E no corpo da Constituição de 1988, nós encontramos, identificamos e observamos o artigo 153, inciso 7, da Carta Magna de 88. E esse artigo diz que há uma previsão, traz a escultura de uma previsão a respeito da taxação tributária sobre as grandes fortunas. E que essa regra do artigo 153, inciso 7, a efetividade, a materialidade, a execução dessa regra do artigo 153, inciso 7, se daria, portanto, por uma lei complementar de competência da propositura do Poder Executivo Federal, da União. É competente a União, portanto, para legislar em termos de proposta de regulamentação do artigo 153, inciso 7, porque ele precisa de uma regulamentação, ele exige uma regulamentação, necessita de uma regulamentação e essa regulamentação se dará por lei complementar. Mas se foram 32 anos da Constituição Brasileira e o artigo 153, inciso 7, nunca foi regulamentado.
nunca fora regulamentado. É verdade, nós temos projetos de lei no Congresso Nacional. Tem um projeto de lei no Senado, do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Nós temos um projeto de lei na Câmara de Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, mas esses projetos não foram levados à votação. E alguns argumentam, inclusive os integrantes do mundo empresarial brasileiro, se vier um imposto sobre as grandes fortunas na nossa realidade, os empresários brasileiros irão fugir. Irão fugir para onde? Para quais países? A carga tributária no Brasil é em torno de 35% do PIB. Irão fugir para a Dinamarca, que é 45,2%, para a Finlândia, que é 44%, para a Bélgica, que é 43,2%, para a França, que é 43%, para a Itália, que é 42,6%, para a Suécia, que é 42,8%, para a Áustria, que é 42,5%, para a Noruega, que é 40,8%, para Luxemburgo, que é 39,3%, para a Hungria, que é 38,9%, para a Irlanda, que é 35,5%. Enfim, sobraria aí países como a Argentina, Israel, Canadá, Estados Unidos, Japão, Austrália, que tem uma carga abaixo de 35%, entre 27% e 34%. Para os quais países o empresariado brasileiro iria fugir? O imposto existiu na França, depois foi revogado, depois voltou a existir como imposto de solidariedade. O imposto foi criado nos Estados Unidos, no Canadá e na Inglaterra, mas não com o nome de taxação sobre as grandes fortunas, mas por um aumento na alíquota do imposto de renda para as pessoas de altas fortunas, digamos assim. Na Suíça, o imposto tem uma taxação de 1% sobre as grandes fortunas. Na América Latina, o imposto vige em países como Argentina e Uruguai. A taxação na Argentina é de 1,2% do total da arrecadação da República. No Uruguai, chega a 6,3% de arrecadação tributária global da República Uruguaia. Ora, o projeto de lei de Paulo Teixeira, de número 130/2012, e o projeto de lei complementar do senador Plínio Valério, de número 183/19, constrói a incidência, digamos assim, sobre as grandes fortunas e criam ali um sistema trifásico sobre as grandes fortunas. As pessoas que declaram no seu imposto de renda que têm uma fortuna em torno de 22,8 milhões de reais teriam que pagar uma alíquota de 0,5% sobre o valor total. Os especialistas do mundo da economia, os economistas, os avaliadores dessa realidade tributária no Brasil, digamos assim, dizem que a previsão de uma taxação tributária como essa faria com que a União passasse a arrecadar entre 70 e 80 bilhões de reais por ano na nossa realidade de taxação tributária. Mas ainda, ambos os projetos tratam sobre a finalidade dos recursos, e o destino do recurso seria o Fundo Nacional de Saúde. Seria a criação de um Fundo Nacional de Saúde para o Sistema Único de Saúde e os recursos seriam canalizados para lá. E em 3 faixas. Quem teria, fortunas entre 12 e 20 milhões de reais, ou nenhum outro cálculo, digamos assim, quem teria fortunas que poderiam ser identificadas entre 12 e 20 mil vezes o imposto de renda devido, pagaria uma alíquota de 0,5%. Quem teria fortuna entre 20 e 70 mil vezes o que paga de imposto de renda, sofreria uma taxação tributária de 0,75%. E quem fosse milionário acima de 70 mil vezes ao pagamento de imposto de renda correspondente, pagaria ou estaria submetido a uma taxação de 1% sobre todo o patrimônio. Mas aí essa discussão na realidade brasileira ela é travada a todo tempo. Mas nós tivemos um pronunciamento oficial do FMI, do Fundo Monetário Internacional, dizendo que o cenário pós-pandemia será um cenário extremamente gravoso do ponto de vista do aumento da pobreza e da desigualdade social. E que, portanto, os estados devem encontrar maneira para crescer a sua carga tributária
em função do aumento da respectiva dívida pública por causa dos programas sociais que tiveram que implementar, no caso da realidade brasileira, o denominado auxílio emergencial. Então o FMI diz, no caso do Brasil, por exemplo, que terá uma diminuição no seu PIB da ordem de 4,4% e que terá apenas um crescimento em 2021 da ordem de 2,8% da economia, deve, e essa foi a frase dos líderes do Fundo Monetário Internacional, deve implementar uma taxação tributária sobre os indivíduos mais afluentes das riquezas do Brasil. Ou seja, deve implementar uma taxação tributária sobre as rendas mais altas, sobre as propriedades de luxo, sobre o capital e as fortunas das pessoas mais abastadas no Brasil. Foi a fala do Fundo Monetário Internacional sobre o que nos aguarda no pós-pandemia, com o alto endividamento da dívida pública brasileira pelo Estado brasileiro e a ausência de recursos para controlar essa dívida pública sem que encontre uma fonte que não seja as mesmas que já possui. Portanto, até o FMI se declara favorável à taxação das grandes fortunas na realidade brasileira. E uma informação rapidinha. A Administração Central da Universidade Estadual da Paraíba publicou portaria adiando o feriado do Dia do Servidor Público. A data oficial destinada a eles é na próxima quarta-feira, 28 de outubro. Mas o feriado foi adiado para sexta-feira, 30 de outubro, para juntar a data já com o fim de semana. E vale destacar que os setores de portaria e vigilância devem seguir os horários e turnos já estabelecidos em normas específicas. A gente aproveita esse espaço para parabenizar todos os servidores públicos que fazem parte da Universidade Estadual da Paraíba. E vamos de intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente traz informação para os concluintes da UEPB que precisam depositar o TCC na biblioteca. E ainda as dicas de português sem segredos. Voltamos em instantes. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado. E já para falar para você, estudante da UEPB que está concluindo a graduação e vai precisar entregar o trabalho de conclusão de curso na biblioteca. O Sistema Integrado de Bibliotecas fez um treinamento online para os concluintes, ensinando como está sendo feito esse processo. A Juliane Monteiro, bibliotecária da UEPB, foi quem ministrou o workshop. Apresentei meu TCC e agora? Como depositar meu trabalho na biblioteca? E para quem não pôde participar do treinamento, aqui no CBN Universidade tem uma fala dela sobre o assunto. Vamos ouvir aí a Juliane Monteiro. Bom dia a todos os ouvintes. Nós realizamos um workshop para debater, para discutir os novos procedimentos de depósito do trabalho de conclusão de curso, na Universidade Estadual da Paraíba. Devido a esse momento de pandemia que nós estamos vivenciando, precisou ser modificado, uma vez que antes o aluno precisava entregar de forma presencial, uma mídia física e um termo de depósito impresso, passa agora a ser totalmente realizado de forma online, O aluno ele vai fazer essa submissão de casa mesmo, de qualquer lugar, com o auxílio do computador e da internet. Ele faz esse depósito do TCC dele no repositório institucional da UEPB. Ele recebe via e-mail, o login, o e-mail e a senha para que ele possa ter acesso a esse repositório, com ainda também um manual de instruções, orientando passo a passo de como ele deve realizar essa submissão. Ele faz essa submissão totalmente online via o repositório. Faz a submissão lá e todo o processo de avaliação e resposta se dá pelo repositório e pelo e-mail do aluno. Então, ficou um procedimento bem mais simples, tanto para nós da equipe das bibliotecas, como também para o aluno, dar prosseguimento e encaminhamento a essa questão da conclusão do curso dele, tá? Então, para quem tiver mais interesse, mais informações, pode estar acessando o site da biblioteca, biblioteca.uepb.edu.br, e ter acesso lá nas abas de depósito dos trabalhos de conclusão de curso, as informações que eu estou passando nesse momento, e bem como acesso ao termo de depósito, que ele precisa para fazer a submissão do seu trabalho, e o manual de depósito no repositório institucional da UEPB. Está bem lá, bem detalhado. E é isso, qualquer coisa é só entrar em contato através do e-mail secta.csu.bc@setor.uepb.edu.br.
E ainda sobre o Sistema Integrado de Bibliotecas da UEPB, tem mais uma informação. E essa é para você, aluno, que precisa reforçar os estudos aí neste período de ensino à distância. O CIB da UEPB lançou uma novidade online. Vamos conferir na reportagem do Ricardo Júnior. A novidade é mais uma opção para os alunos que querem pesquisar e aprofundar os conhecimentos sobre algo. No site biblioteca.epb.edu.br foi criada a aba Base de Dados, que reúne os links das mais variadas fontes de pesquisa em todo o país. Essa é mais uma facilidade para os alunos que estão estudando de casa com as aulas remotas. Na base de dados organizada pelo Sistema Integrado de Bibliotecas, tem links de periódicos, revistas, outras bibliotecas, portais especializados, bancos de teses e dissertações, enfim. É mais uma fonte de pesquisa que reúne todas estas opções para o estudante encontrar tudo num só lugar e não ter que sair pesquisando na internet. É possível localizar os livros abertos da Universidade de São Paulo, a USP, e ainda os acervos das bibliotecas digitais nacional e mundial em apenas um clique. Então, acesse lá biblioteca.epb.edu.br e aproveite essa facilidade para navegar no conhecimento. Com informações da Codecom UEPB, Ricardo Júnior para o CBN Universidade. Obrigada, Ricardo Júnior. E com todas as informações reunidas em um só lugar, realmente fica muito mais fácil estudar, não é mesmo? E vamos de dicas de português com o professor Denis Medeiros. Roda a vinheta. Português sem segredos. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis Medeiros e aqui vão mais algumas dicas da nossa língua portuguesa para o seu dia a dia, no quadro Português Sem Segredos. Hoje o tema é a reforma ortográfica. E aí alguns alunos nos dizem, e é assim agora, professor? Só que a reforma ortográfica vigora desde 2009, embora a obrigatoriedade aconteceu a partir de 2016. Seu objetivo é unificar a nossa escrita e dos outros países que falam português, como Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Dentre as modificações na reforma ortográfica, uma delas foi o uso do hífen. Vamos trazer apenas alguns casos, 6 regrinhas para a gente relembrar. Certo? A primeira, o hífen continua sendo utilizado quando o prefixo termina em R e a primeira letra do segundo elemento também. Por exemplo, super resistente. Então, super, prefixo terminado em R, resistente começa com R. Coloca o hífen, ok? Quando há um prefixo antes de uma palavra começada com H, por exemplo, sobre-humano, super-homem, então, a gente também coloca o hífen. A terceira regra é quando o prefixo termina com uma vogal, usa-se o hífen se a segunda começar pela mesma vogal. E aí a gente conhece bem, por exemplo, anti-inflamatório e micro-ondas. A gente vê muito micro-ondas, tudo junto, mas micro termina em O, ondas começa em O, coloca o hífen também, ok? A quarta regra trata de quando o prefixo termina com uma consoante e a segunda palavra começa com a mesma consoante. Por exemplo, interracial, subbase, subbibliotecário, superromântico. Já a quinta regra tem a ver com prefixos que são bem conhecidos. Por exemplo, o prefixo ex, ex-aluno, ex-namorada. O prefixo sem, sem terra. O prefixo além, além-mar, além-túmulo. O prefixo aquém, aquém-mar. O prefixo recém, recém-casado, recém-nascido. O prefixo pós, de pós-graduação. O prefixo pré, de pré-vestibular, de pré-história. O prefixo pró, de proativo, por exemplo. E a sexta regra tem a ver não com o prefixo, mas com o sufixo de origem tupi-guarani. Por exemplo, açu, Guaçu e Mirim, como, por exemplo, Amoré, Guaçu e Anajá, Mirim. E ainda existem outras regras que vale a pena revisitarmos para que possamos escrever bem, escrever cada vez melhor. Bem,
Para finalizar, estamos no fim de semana e não no final de semana, como já trouxemos aqui, e o pessoal pede e gosta de um sanduíche, de uma pizza de mussarela. E aí, professor, mussarela como é que se escreve? A gente sempre encontra em muitos cardápios Mussarela, mussarela com 2S. Mas aí é importante a gente saber que mussarela é com C cedilha. É estranho? É, mas o estranho também existe, né? E aí a dica que eu trago hoje também, que é muito importante, teve dúvida em ortografia do vocabulário, a gente buscar lá um aplicativo. Você pode baixar no seu celular, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Lá você vai encontrar exatamente como a palavra é escrita. Vale muito a pena, um aplicativo bem simples e objetivo. Ok, pessoal? Um abraço e vamos em frente. Obrigada, professor Denis, e até breve com mais dicas aqui pra gente e para os ouvintes do CBN Universidade. E é tempo de mais uma pausa no nosso programa. Depois do intervalo, a gente fala sobre um projeto de consultoria jurídica à distância do escritório modelo da UEPB. E ainda tem informações sobre a Semana Grão Fino de Fotografia, que começa na próxima segunda-feira. O CBN Universidade volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Oi, pessoal, voltamos com o nosso programa. E para você que sintonizou agora, seja muito bem-vindo ao CBN Universidade. Fica com a gente até às 10 horas da manhã com muita informação para o ouvinte da 103.5, a rádio que toca notícia. E a reportagem que a gente vai ouvir agora é da Carla Patrícia sobre a retomada das atividades de consultoria jurídica pelo escritório modelo da UEPB, que faz parte do Centro de Ciências Jurídicas, o CCJ, do Campus 1, aqui em Campina Grande. Escuta aí para saber direitinho quem pode e como ter acesso ao serviço. Devido à pandemia da Covid-19, muitas universidades no Brasil ainda permanecem com atividades presenciais suspensas pela necessidade do distanciamento social. Por consequência disso, as instituições têm enfrentado dificuldades para dar continuidade a estágios, projetos e serviços que são muito importantes para a população. E para sanar essa problemática, na Universidade Estadual da Paraíba, alunos do curso de Direito do Campus 1 desenvolveram um projeto online para realizar os atendimentos do escritório modelo, setor onde são realizados os estágios. A iniciativa presta serviço nas áreas do direito penal e da cidadania, proporcionando acesso à população sobre informações dos seus direitos na esfera criminal. A ideia do projeto partiu da necessidade que os alunos tinham de realizar seus estágios e obter acompanhamento nesse processo da disciplina de estágio supervisionado. E para atuar de forma prática, atendendo a população, os graduandos adaptaram o modelo de serviço para o âmbito digital. Isso facilitou o trabalho e permitiu que tudo ocorresse de acordo com as normas de segurança. O professor da disciplina de estágio supervisionado, Antônio Silveira, orientou os alunos no desenvolvimento desse projeto e explica como surgiu o interesse da turma em tornar o atendimento online. Nós identificamos o interesse dos alunos à medida que, com relação à pandemia, nós estávamos muito limitados nos atendimentos do escritório modelo, não estão ocorrendo na universidade, já que a universidade está com aulas online, a questão da segurança, então os alunos viram nisso uma oportunidade de prestar um serviço à comunidade com os conhecimentos que eles vão produzindo ao longo da disciplina, né, que é uma disciplina de estágio supervisionado. Então a ideia do site é exatamente tirar essas dúvidas do cidadão comum, por isso optamos por uma linguagem simples, uma linguagem que pudesse traduzir conceitos jurídicos muitas vezes complexos em uma informação mais simplificada, mais detalhada e, ao mesmo tempo, sem perder a essência do que se quer comunicar e o que se quer informar, em termos de conhecimento jurídico e de sanar dúvidas da população. O estágio obrigatório, ele é realizado no escritório modelo, desde o 7º até o 10º período do curso.
As atividades são relacionadas aos direitos civis, aos direitos penais, aos direitos previdenciários, aos direitos trabalhistas e também questões de direito administrativo e tributário. Então, qualquer cidadão pode acessar o escritório modelo e ter ali uma instância de assessoria e de acompanhamento jurídico. O escritório modelo entra numa nova fase, que é o atendimento online. Nós temos na universidade tido atividades à distância, aulas remotas, e dentre essas aulas remotas foi autorizado pela reitoria a realização dos estágios obrigatórios. Esses estágios obrigatórios, eles estão sendo programados para serem realizados de modo online, o atendimento ao público também. Como é que funciona, então, esse atendimento? Nós dispomos de um telefone fixo e também de um e-mail institucional, ao qual o cidadão ou qualquer pessoa interessada, qualquer pessoa física ou jurídica, pode acessar o escritório modelo com suas questões e será atendido em até 24 horas. Esse atendimento será realizado por um aluno acompanhado do seu professor. Caso haja necessidade de um atendimento em audiência judiciária, nós dispomos de um advogado que fará esse acompanhamento ao aluno e ao cidadão ou à pessoa interessada. Então, o atendimento online, ele consiste num atendimento que a gente denomina de assíncrono, que é o seguinte: o cidadão envia a sua questão e prontamente o aluno lhe fará o estudo da situação e lhe responderá em até 24 horas. Nosso objetivo é manter os alunos em atividade prática, já que também as instâncias judiciais estão em atividade remota. Nós resolvemos acompanhar a mesma sistemática. Também não perdemos de todo o ano letivo, posto que a reitoria autorizou as atividades remotas, como eu falei anteriormente, e o nosso objetivo maior é manter o entrosamento da universidade, do curso de Direito, dos estudantes, dos futuros juristas, com as questões cotidianas da sociedade. Através do projeto online, foi possível que os alunos continuassem seus processos de estágio, atividade muito importante para a formação profissional. Nesse sentido, João Pinheiro, graduando do 5º período do curso de Direito na UEPB, fala da importância da prática jurídica na graduação. Inicialmente, eu destaco que a prática jurídica é de fundamental importância não apenas para formar um bacharel para o mercado de trabalho, mas sim para formar um operador do direito que prima pela justiça e pela pacificação social. É com a prática que conseguimos unir, alinhar e executar todo o conhecimento teórico já adquirido na universidade e aplicar tudo isso no mundo real, seja o nosso entendimento inicial do que é o direito, com as disciplinas propedêuticas, do direito material e processual. Então, com isso, nós conseguimos ter um primeiro contato com as carreiras jurídicas e enxergar o direito de diversos horizontes, de diversos ângulos e olhares. É o caso, por exemplo, de um estágio na advocacia, em que nós entendemos a maneira que um advogado visualiza o processo. Ele sempre visualiza tentando fazer a melhor defesa possível de uma das partes. Já o Ministério Público, ele atua em prol da coletividade e na correta fiscalização das leis. No outro horizonte, o magistrado ele busca fazer o melhor julgamento possível de forma isonômica e imparcial. Lógico, sempre fundamentando com a lei, com a Constituição Federal. Então, a prática, de fato, ela auxilia muito para a gente sair da caixinha da teoria e enxergar o funcionamento de forma real.
Para ter acesso ao atendimento online do Escritório Modelo, basta acessar a página do Instagram buscando por @penal-e-cidadania. Você também pode buscar esse nome no site da UEPB e acessar o site do escritório ou através do telefone 3310-9756. Carla Patrícia para o CBN Universidade. Obrigada, Carla Patrícia. E a gente muda de assunto para falar sobre assistência estudantil. A atual administração da UEPB garante uma série de auxílios para os estudantes da instituição. O mais recente deles foi o auxílio conectividade, que falamos bastante aqui no nosso programa, e que tem possibilitado que os alunos consigam acompanhar as aulas remotas com equipamento e serviço de internet de qualidade, sendo custeados pela universidade. Mas agora a gente fala sobre o auxílio moradia, que durante a pandemia teve algumas modificações, mas a Pró-Reitoria Estudantil garantiu todo o acompanhamento dos estudantes que moram na residência universitária. A reportagem é do Tiago Almeida. O programa é gerido pela Pró-Reitoria Estudantil da UEPB. O Moradia Universitária tem como objetivo garantir a habitação aos estudantes regularmente matriculados na UEPB, que são de outros municípios, diferentes daquele que é oferecida à graduação. Como todos os programas de auxílio da universidade, esse também é voltado para alunos que comprovam em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A UEPB garante a alocação dos estudantes em apartamentos para grupos de 4 ou 6 alunos com moradia feminina e masculina. E desde o início da pandemia, a UEPB teve toda uma preocupação em relação aos alunos beneficiados pelo programa. Para falar melhor sobre o assunto, fizemos contato com a Thaisa Gregório, que é assistente social da Proeste. Ela esclareceu como foi todo o processo feito com os estudantes. O estudante ele não leva nada, já o apartamento já é todo mobiliário, ele só leva se ele gostar, se ele quiser, além do material dele, né, de uso pessoal. E aí a UEPB tem essa modalidade, né, que é a moradia. E aí fora essa modalidade que se chama moradia, a gente tem sim Bolsa Manutenção Total, que é destinada a pagar a despesas, na verdade, com o aluguel. É uma bolsa de R$506, se eu não me engano, que também é por meio de seleção e que aí são inúmeras bolsas, são para todos os campos, porque a moradia só é em Campina Grande, né? A Bolsa Manutenção Total é para todos os campos, enfim. A quantidade de bolsas é distribuída de acordo com a quantidade de alunos. E todo semestre, basicamente, a gente tem a seleção. Em relação à moradia universitária, assim que soubemos da suspensão das aulas presenciais, entramos em contato com esses estudantes para saber a situação deles, saber como era a viabilidade deles retornarem para suas casas, para os seus núcleos familiares, no mesmo dia ou num dia posterior, para que eles ficassem mais seguros, né? Visto que com a suspensão das aulas, o trabalho também se tornaria um trabalho remoto e a gente não ia ter como estar acompanhando esses estudantes de forma assídua na moradia universitária, né? Então, diante da pandemia de Covid, era muito arriscado eles permanecerem nas residências, né, nos apartamentos, e eles então retornaram, não tiveram nenhum problema. A maioria era daqui da Paraíba, então conseguiram tranquilamente voltar para suas casas. 2 dias após, eu creio, todos já estavam em suas casas. Ficou apenas um estudante, porque ele tinha um estágio, né, aqui em Campina Grande. Então, ele não teria como abandonar o estágio. Então, por todos, na verdade, foi assinado um termo de responsabilidade, né, se comprometendo a voltar para suas residências e, no caso dele, se comprometendo a tomar os cuidados básicos e que ele ficaria na residência apenas por conta desse estágio, que ele se responsabilizaria por essa permanência. E aí a gente levou o álcool em gel, deu algumas orientações para ele, máscaras, luvas, e ele permaneceu na residência e a gente continua acompanhando, né, a situação dele. Antes da pandemia, além do local para morar, os alunos ainda têm o direito às refeições, almoço e jantar.
da segunda-feira à sexta-feira no restaurante universitário. Os estudantes também têm direito à assistência estudantil destinada mensalmente, contemplando uma bolsa manutenção parcial, visando subsidiar despesas com alimentação dos dias em que o restaurante universitário da UEPB não funcione, como nos fins de semana, por exemplo. Para ilustrar melhor como funciona a assistência estudantil, conversamos com a aluna Luana Mafra, que está na residência universitária há aproximadamente 2 anos e foi presidente do Centro Acadêmico de Sociologia por 3 anos. Veja, eu acho o programa muito bom. Antigamente era uma casa, né? E hoje são vários apartamentos dentro do edifício campinense, que fica no Monte Santo. O prédio é bom, né? Tem um serviço de segurança. É muito organizada, né? Eu só tenho minhas questões assim, eu acho que deveria abrir mais bolsas, né, com um espaço de tempo menor. Eu mesma fiquei muito tempo esperando essa bolsa, porque era a minha única saída, assim, para ficar em Campina Grande, né? Enfim, eu acho que poderia ser dentro do campus, acho que tinha condições de ser um prédio da UEPB, esse tipo de coisa, mas ela é muito boa, é muito organizada, né? Todo final de mês, às vezes, tem problema com internet, às vezes a gente fica 1 ou 2 dias sem internet, enfim. Mas é muito bom, sabe? Não tem muito o que reclamar, não. E ainda assim, se a gente for comparar com as residências das outras universidades, a UEPB está bem na frente, assim, de muitas, né? Para mais informações de como participar deste e de outros programas que a UEPB oferece aos seus estudantes, basta acessar proreitoria.uepb.edu.br/proeste, que lá estão todas as informações sobre a assistência estudantil, seleções e documentos necessários. Tiago Almeida, para o CBN Universitário. Obrigada, Tiago. E vamos para a nossa última pausa. Na volta, o nosso assunto é a produção leiteira no Campus 2 da UEPB em Lagoa Seca. E ainda, informações sobre o atendimento presencial no setor de protocolo da UEPB aqui em Campina Grande. O CBN Universidade volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Chegamos à reta final do CBN Universidade deste sábado, dia 24 de outubro de 2020. E a informação é para quem é usuário da UEPB. É que o setor de protocolo geral da instituição está atendendo presencial em horário diferenciado. De acordo com a Pró-Reitoria de Gestão Administrativa, o serviço está atendendo ao público de segunda a quinta-feira, das 8 horas da manhã até o meio-dia, exclusivamente. Para mais informações sobre o setor, o telefone de contato é o 3315-3406, que também estará disponível dentro deste novo horário de funcionamento. E mudamos de assunto para falar em melhorias na UEPB, que são muitas, mas essa vem lá do Campus 2 em Lagoa Seca. É que o complexo agroindustrial recebeu novos exemplares de vacas leiteiras para aumentar a produção e ajudar nos estudos. As informações com o repórter Rafael Costa. O Campus 2 da Universidade Estadual da Paraíba está ampliando o rebanho de vacas leiteiras do Complexo Industrial do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais em Lagoa Seca. O CCAA, junto com o Conselho Escolar da Escola Agrícola Assis Chateaubriand, adquiriu 6 vacas da raça Girolando. Os animais, que são de procedência genética comprovada, têm um elevado grau de produtividade e taxa de conversão alimentar. No total, foram investidos R$ 29.000 de recursos gerados pelo próprio Campus 2. O objetivo da aquisição é dar suporte aos estudos e experimentos dos cursos oferecidos na instituição, principalmente o curso técnico de agroindústria. O setor de laticínio do complexo agroindustrial produz cerca de 40 quilos de queijo coalho e 20 litros de iogurte por semana, graças à produção de leite dos animais, que gira em torno de 150 litros por dia. O melhoramento do plantel bovino de leite do campus começou há 3 anos, com a aquisição de novilhas de genética de qualidade, e vem ganhando mais força produtiva a cada ano. Além do rebanho bovino, recentemente o Campus 2 também iniciou o manejo de rebanho suíno, com a construção de uma pocilga para a criação de porcos. Através do investimento no Campus 2, a Universidade Estadual da Paraíba tem oferecido melhores condições de ensino e aprendizagem para professores e estudantes da UEPB. Com informações da Codecom, Rafael Costa para o CBN Universidade. Obrigada, Rafael.
Quem acompanha o nosso programa e a atividade diária da UEPB sabe que a eleição para a reitoria foi promovida na última quarta-feira, dia 21 de outubro. Todo o processo foi realizado online, onde estudantes, técnicos e professores efetivos da instituição puderam escolher os representantes para os cargos da reitoria e vice-reitoria para os próximos 4 anos. A votação foi online e toda organizada pela comissão eleitoral, especificamente para o processo em parceria com a CETIC da UEPB. A comunidade acadêmica teve de 8 horas da manhã até as 8 horas da noite para entrar no sistema de votação. No total, 5.781 estudantes, 721 professores e 641 servidores técnicos administrativos. A apuração dos votos começou logo depois do encerramento do horário de votação e foi transmitida online pela TV UEPB. A chapa mais votada, que venceu as eleições e foi escolhida pela comunidade acadêmica com 44,34% dos votos, foi a UEPB Forte, que tem a professora Célia Regina Diniz como reitora e a professora Ivonildes Fonseca como vice-reitora da UEPB. A chapa 4 ficou em segundo lugar com 21,45% dos votos. Em terceiro lugar, ficou a chapa 1 com 16,82% dos votos. A partir de agora, uma lista tríplice deve ser enviada pelo Conselho Universitário para que o governador João Azevedo faça a nomeação das novas reitoras da UEPB. A gente ouve agora um áudio da professora Célia Regina Diniz, escolhida pela comunidade acadêmica como reitora da Universidade Estadual da Paraíba. O meu agradecimento a todos e a todas os estudantes da UEPB, as estudantes da UEPB, o meu agradecimento aos técnicos e às técnicas administrativas e a todos os docentes e as docentes da instituição. Eu estou muito feliz com o resultado desse pleito e quero agradecer o apoio que recebi durante toda essa caminhada. Esse grupo tão forte, tão aguerrido, que me deu forças, que me deu apoio, que me deu suporte em todas as horas, em todos os momentos. Então, a minha gratidão a toda a comunidade universitária da UEPB. Nesse momento, a minha palavra é de gratidão. E tanto a professora Ivonildes como eu iremos honrar todos os compromissos da nossa carta-programa. Teremos uma universidade mais forte, uma universidade plural, uma universidade inclusiva, uma universidade que tenha um compromisso com toda a sociedade paraibana e com toda a sociedade regional e de todo o país. O meu muito obrigado a todas e a todos. Vamos tornar a nossa universidade mais forte. A atual reitoria da UEPB, formada pelo professor Rangel Júnior como reitor e o professor Flávio Romero como vice-reitor, fica no cargo até o dia 13 de dezembro. E só mais uma informação rapidinha. Na próxima segunda-feira começa a Semana de Fotografia Grão Fino. Essa é a 3ª edição do evento, que reúne oficinas sobre fotografias, exposições, palestras, apresentação de artigos e debates sobre a fotografia. Este ano, por causa da pandemia da Covid-19, a programação será realizada de forma online. A Grão Fino é realizada pelo Departamento de Comunicação Social da UEPB e pelo Departamento de Arte e Mídia da UFCG. De acordo com a programação do evento, as palestras e os debates acontecem do dia 26 ao dia 30 de outubro, sempre às 7 horas da noite e com transmissão ao vivo no canal da TV UEPB no YouTube. A palestra de abertura na noite da segunda-feira é com ninguém menos que Ricardo Stuckert, fotógrafo da área política e reconhecido mundialmente pelas fotografias de tribos indígenas da floresta amazônica. Na terça, o debate será sobre fotografia e acessibilidade. Na quarta, o tema é o mercado fotográfico no pós-pandemia. A programação da quinta-feira da Grão Fino será As Mulheres na Direção da Fotografia e na sexta, encerrando o evento, o debate é sobre a cobertura do caos, a fotografia na pandemia. As oficinas oferecidas são sobre processo criativo em fotografia, desmistificando a caixa preta, fotografia de moda cotidiana, produzindo selfies em casa e sistema de zonas no tratamento digital. Uma boa semana Grão Fino de fotografia para todos os organizadores e participantes.
E assim, a gente encerra o CBN Universidade deste sábado, que foi comandado por mim, Natasha Leone, com produção e reportagens dos que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A edição e finalização é feita por Apolo Ricarte e Isis Coelho. A direção geral é de Hipólito Lucena. E se você perdeu algum trechinho do nosso programa, a partir do meio-dia, ele já vai estar disponível no nosso canal no YouTube, o Rede UEPB, que é alimentado diariamente com notícias, debates, entrevistas e eventos científicos que são realizados na Universidade Estadual da Paraíba. Voltamos sábado que vem e contamos com a sua escuta. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.